Muito bem, pessoal. Começamos hoje a nossa preparação para o concurso do IBAMA do ano que vem, 2022. A prova vai ser no finalzinho de janeiro. Nós temos menos de 40 dias para fazermos a prova do IBAMA de 2012. Nós vamos fazer a prova de matemática toda. E nós começamos essa preparação e a realização disso hoje. A prova é feita de pelo menos 3 textos, dos quais nós vamos ver que as questões de 42 a 50 são pedidas baseadas nesses textos. Eles levam dados matemáticos e através desses dados nós iremos respondendo passo a passo cada um dessas questões. Então vamos começar fazendo a leitura e eu vou usar um método muito utilizado por mim e criado também, que é ler e escrever. Então cada leitura terá uma escrita, porque através disso nós iremos conseguir o quê? Conseguir uma objetividade maior, uma necessidade de lermos menos e rapidamente chegarmos ao que eles desejam, que são as soluções. Então vamos começar lendo o primeiro texto da prova de 2012, Técnico Ambiental do IBAMA, feita ainda na época pelo CESP. Na atualidade será feita a prova pelo SEBRASP, ok? Vamos começar. Diz assim a leitura. Um órgão de controle, ao aplicar sanções, então esse órgão de controle irá aplicar sanções. Então a primeira palavra forte são sanções contra empresas petroleiras cujas atividades resultem em agressão ao meio ambiente. Determina o valor da multa em reais. Então o valor da multa, será em reais. O valor da multa será em reais. De modo proporcional, então esse valor da multa em reais será proporcional. Proporcional a quê? Proporcional a quê? Vamos ver agora. Ao volume de petróleo derramado. Volume de petróleo. Ao volume de petróleo derramado, né? Em que? Qual é a unidade? Barris. Ao volume de petróleo derramado em barris. Ao tempo de duração, então terá também como determinante tempo de duração do derramamento, né? Tempo de duração. Que será dado em que? Esse tempo de duração? Será em que unidade? Em semanas. Será dado em semanas. Então vamos lendo e escrevendo para nós nos beneficiarmos, tá? Volume de petróleo em barris, tempo de duração em semanas, tudo isso é proporcional ao valor da multa, cobrada em reais. Então, e também a área da região afetada. A área da região. Não é isso? Então, a área da região afetada em quilômetros quadrados. Então, a unidade será quilômetros quadrados. Ok? Então, assim se determinada empresa petroleira deixar vazar. Então, se uma determinada empresa, né, petroleira deixar vazar por 3 semanas, então essa empresa ela vai deixar vazar por 3 semanas o quê? 4.000 barris de petróleo. 4.000 barris de petróleo. Ok? 4.000 barris de petróleo.
não é isso? De petróleo bruto, tá, pessoal? Causando a contaminação de 950 quilômetros quadrados. Então, se ela deixar e acontecer isso, vão ser contaminados 950 quilômetros quadrados de superfície marítima. Será, em decorrência disso, multada em 5 milhões. Então, essa empresa vai ser multada em 5 milhões, não é isso? De reais. Reais é a unidade, tá? Então, ele fala o seguinte, após a leitura do texto. Com base nessas informações, julguem os itens seguintes. Então, para esse texto que nós já resumimos aqui no quadro, eu tenho duas questões para fazer, a 42 e a 43. A 42 diz o seguinte, vamos, baseado no que a gente leu e escreveu, vamos fazer a 42. A 42 diz o seguinte, considere que após o acidente com um navio petroleiro, que resultou num derramamento de 19 mil barris, então agora eu tenho um acidente cujo navio, né, ele derramou 19 mil barris, tá? 19 mil barris. Eu estou lendo e estou escrevendo, não é isso, pessoal? Então, 19 mil barris de petróleo, afetando uma área de 120 quilômetros quadrados. 120 quilômetros quadrados, não é isso? Foi o que foi afetado, não é isso? Os técnicos da empresa a qual esse navio pertence têm levado uma semana para conter o derramamento. Então, nesse caso aqui, se levou uma semana para conter esse derramamento. Ok? Então, qual é a pergunta? Nessa situação, a multa a ser aplicada pelo órgão de controle será superior a 900 mil reais. Então, como eu tenho que provar que quando isso acontece, a multa vai ser superior a 900 mil reais, então eu tenho que fazer o cálculo, tá? Ele está apenas afirmando, porque toda a prova do CESP e do SEBRASP, agora atual, né, SEBRASP, ela é de você marcar certo ou errado, dizer se ela está certa ou está errada. O quê? A afirmação. Referente a quem? Ao texto que você leu. Então, a gente já leu o texto, a gente já fez o resumo da leitura, já botamos todas as informações matemáticas e começamos a ler a questão 42, botando também as informações matemáticas. Mas agora a gente precisa fazer os cálculos. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é que no contexto matemático, esse assunto é uma regra de 3. E ela não é simples, ela é composta. Composta de quê? De vários pares de grandezas. Eu tenho um par de grandeza, eu tenho 2 pares de grandeza, eu tenho 3 pares de grandeza e terei o quarto, que eu ainda irei, de certa forma, não, completamente calcular. Então, eu vou ter um X em reais, que eu vou ver se é superior a 900 mil ou não. Se for inferior, a resposta que ele está afirmando, não é? O texto que ele está afirmando para a questão 42 é errado. Se for superior a 900 mil, ele está certo. Aí eu vou lá no gabarito e marco certo. Ok? O que você precisa lembrar para a regra de 3 simples ou composta? São alguns pontos que eu vou destacar. Então, presta atenção aqui. Quando nós fomos escrevendo passo a passo, eu não sei se vocês atentaram para isso, mas eu atentei e fiz. Você precisa ver aonde está cada um dos integrantes de um par de grandezas. E eu vejo isso através não de quê? De números, e sim das unidades. Então, semanas, semana. Barris, barris. Quilômetros quadrados, quilômetros quadrados. Reais, reais. Quando tudo isso está certo, você precisa e deve fazer o quê? Você deve começar sempre a operação de uma regra de 3 pela incógnita. É lá que você vai organizar os seus pensamentos.
vai fazer a orientação mãe para que todas as perguntas feitas à mãe sejam respondidas. Então, a mãe está exatamente na incógnita. A incógnita é a mãe de toda a situação. Então, como mãe, você vai ter a oportunidade de escolher se você quer para cima, a seta orientadora, ou se você quer para baixo. Eu escolho para cima porque eu escolhi. Você pode escolher para baixo porque você escolheu. Então, vamos fazer para cima a orientação. Essa orientação é a primeira e ela é livre. O cliente é que escolhe, tá bom? Diferente das outras, como vocês vão ver. Porque as outras irão surgir depois de uma conversa, depois de uma pergunta, depois de uma orientação. Joia? Vamos lá. Quando você pega e orienta para cima, usando uma seta orientadora, você está dizendo o seguinte, você está dizendo que a orientação para cima significa que se toda e qualquer par de grandeza, depois da conversa que nós vamos realizar, tiver a mesma conversa, o mesmo entendimento, elas irão receber a mesma orientação. Caso não tenha a mesma conversa, não tenha a mesma orientação, a orientação que é para cima aqui será lá para onde? Para baixo, porque será inversamente proporcional. Então, orientação é isso. Quando é direto, acompanha. Quando é indireto, inverte. Joia? Mas vamos ver quando a gente inverte e quando a gente não inverte. Primeiro ponto a ser considerado. E o maior erro de vocês. Vocês pegam todas as informações e querem já dar setas para cada uma delas. De forma aleatória, de forma precipitada. Não façam isso. Você tem que analisar e tem que fazer a pergunta para a mãe, que é esta, que já é a orientadora, de uma forma o quê? Única, individual. Cada par de grandeza conversa com a mãe individualmente. Vamos começar com qual? Para não esquecer ninguém. Daqui. Este é o último par de grandeza, não é? Que está até bem longe de quem? Da orientação da mãe. Então, quando você vai fazer a pergunta desse par de grandeza para a mãe, você esquece quais? Os outros. Esses outros não interessam na sua mente nem na sua capacidade de desenvolver o problema. O que interessa são só esse. É esse só, par de grandeza. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar e vai olhar e vai dizer, esquecendo esses dois, né? 3 semanas, mãe, nós fomos multados em 5 milhões de reais. Quando a gente deixou a coisa ficar por 3 semanas acontecendo. Se nós deixarmos uma semana só, mãe, a nossa multa será menor do que 5 milhões? O que vocês acham? Eu acho que sim. Porque se eu deixo 3 semanas valendo, tem uma multa de 5 milhões. Se eu deixo uma semana só, eu só posso pagar quanto? Menos. Porque são menos semanas. Tá bom? Jamais menos. Tá, pessoal? Menos é o analfabetismo completo. Jamais falem menos, que nem existe. Tá bom? Então, se diminuiu aqui, deixou de ser 3 e passou a ser 1, aqui você está dizendo que vai deixar de ser 5 milhões e vai passar a ser menos. Então, se diminuiu aqui e diminuiu lá, porque nós estamos dizendo, então a orientação da mãe terá que ser qual? A mesma. Então, a seta que eu dei para a mãe vem para cá do mesmo jeito, não porque eu quero, mas sim porque eu conversei e vi que é diretamente proporcional. Porque quando aqui diminui, lá também vai diminuir. E qual é o caso da grandeza? A grandeza semana. Fiz isso aqui direitinho? Fiz. Apago para ela e apago para essa. Por quê? Porque quem me interessa agora são os barris. Os barris que eu joguei no mar. 4.000 barris jogados no mar me deu uma multa de quantos milhões? De 5 milhões de reais.
Se eu jogar 19 mil barris de petróleo no mar, eu vou pagar uma multa maior do que 5 milhões ou não? Vou sim. Quanto mais barris, mais dinheiro eu vou pagar. Então, se aqui aumentou, aqui vai aumentar. Percebe o mesmo vocabulário? Aumentou, aumentou. Então, esses pares de grandeza são, num relacionamento filho com a mãe, diretamente proporcionais. Então, a orientação da mãe cabe e deve ser repetida aqui do mesmo jeito. Seta para cima. Entenderam? Diretamente proporcional, a seta é repetida. Qual seta? A seta que você escolheu. E se você tivesse escolhido para baixo? Aqui seria o quê? Para baixo. E aqui? Para baixo. Tá certo? Mas vamos continuar. As duas já estão resolvidas, falta só quem? Só quilômetros quadrados. Esse par de grandeza vai conversar com a mãe. Mãe, se eu tenho 900 quilômetros quadrados contaminados, eu pago 5 milhões de reais de multa. Se eu tiver só 120 quilômetros quadrados contaminados, eu vou pagar mais de multa ou menos? Você vai pagar menos. Se você tem 950 quilômetros quadrados, paga 5 milhões de reais. Quando você tiver 120 quilômetros quadrados, você vai pagar menos de 5 milhões de reais. Então, se diminuiu aqui e diminui aqui, elas têm a mesma conversa, diretamente proporcional. Então, a seta orientadora que você escolheu vai ser repetida. Aí você recebe aqui. Pronto. Então, vamos continuar. Fui só ver o equipamento porque ele fez um barulho esquisito. Tá bom? Olha só agora. Agora nós já orientamos, já escrevemos tudo. Vamos só fazer o quê? Vamos fazer o cálculo, tá bom? Quando uma regra de 3 composta já está toda escrita, já está toda orientada, você começa a fazer o cálculo de uma maneira contrária de como você começou. Você começou escrevendo a incógnita, orientando a incógnita, e depois você orientou todo o resto. Agora você começa a escrever todo o resto e escreve por último a incógnita, tá bom? E é sempre seguindo a seta, a orientação que ela nos deu. Olha para cá. Começa aqui, termina aqui. Escreve a seta assim, ó. Então, eu tenho uma semana está para 3 semanas. Assim como o assim como é sempre vezes, 19 mil está para 19 mil está para quanto? Para 4 mil. Assim como o quê? 120 está para quanto? 120 está para 950. Escrevi todos os pares de grandeza? Sim. Falta escrever só quem? A incógnita. Então eu venho para cá, por quê? Porque fica mais bonito para a foto, para elucidação do problema. Então começa aqui, termina aqui. Então X está para quanto? Para 5 milhões. Está dando certo? Então agora você já tem todo o universo para a realização do cálculo. Só que tem um detalhe muito importante. Você precisa ver que você quer o valor de X. Você não quer o valor de X dividido por 5 milhões. Então, o que é que você já pode fazer para ir se estruturando? Você pode já passar os 5 milhões para o outro lado, tá? Só que eu não vou fazer isso agora. Nós vamos trabalhar esse lado de cá. O que eu posso cancelar? Cancelar é fazer uma sintetização. É sintetizar, é simplificar, reduzir. Qual é a redução que eu posso? 120 tem um zero, 950 tem um zero.
Isso aqui significa o quê? Que é 12 vezes 10. Isso aqui significa que é 95 vezes 10. Então, eu posso cortar esses 10 daqui com esses 10 daqui, já que eu estou dividindo 10 por 10, que vai dar 1. Posso. Simplifiquei os zeros. Ficou o quê? 12 e 95. Tenho 3 zeros aqui, tenho 3 zeros lá em cima. Eu posso simplificar esses zeros com esses zeros? Posso. Fico com quanto? 19 e 4. Aqui eu preciso simplificar? Eu posso? Não. Aqui já está tudo simplificado. Já está legal. Então, o que eu vou poder fazer agora? Eu vou poder entender algumas coisas. Vamos ver quais são? Vamos. Eu posso entender e reescrever. Eu não queria reescrever para não perder espaço. Eu vou fazer aqui mesmo, tá bom? Eu posso ver que 12 multiplica 19, que multiplica 1. Não é? Eu posso ver que 95 multiplica 4, que multiplica 3. Não é verdade? Mas quanto é 3 vezes 4? 3 vezes 4 é 12. E quanto é 12 dividido por 12? É 1. Então, eu vou ficar com 1 aqui. Não é isso? Então, eu vou ter lá em cima o quê? 1 vezes 19, 19. Vezes 1, 19. 1 vezes 95, 95. Mas quanto é e quanto seria 95 por 19? Quanto é que daria isso? Vamos ver aqui. Podemos ver aqui? Será que dá para dividir 95 por 19? Vamos ver. 9 vezes 5, 45. Vão 4. 1 vezes 5, 5. Com 4, 9. 95 menos 95, 0. Então, 95 dividido por 19 dá 5. 19 dividido por 19 dá 1. Então, eu simplifiquei legal. Então, na minha simplificação, eu fiquei com o x, que agora vai passar os 5 milhões para lá, porque não interessa ele estar aqui. Então, os 5 milhões estava dividindo, passa multiplicando. Então, vai lá para cima. 5 milhões. Não é isso? Tá? Está lá para cima. Mas embaixo ficou quem? 1 vezes 5. Quem era que ficou embaixo? 5. Então, isso aqui deu quanto? Então, 5 dividido por 5 dá 1. 1 com quantos zeros depois? 6. Então, isso aqui dá 1 milhão de reais. Então, qual foi a afirmação da 42? Que a 42, a questão 42 da prova de vocês afirmou. Ela disse que nessa situação aqui, a multa a ser aplicada pelo órgão de controle será superior a 900 mil reais. E é verdade ou não é? É verdade. Porque 1 milhão de reais é maior do que 900 mil reais. Tá bom? Então, a 42 você vai botar C de casa. Vai marcar no gabarito que ela está correta. Ela está certa. Então, com isso, nós conseguimos ler, traduzir o que ele disse, nos organizar, lembrar de regra de 3 composta, aplicar os cálculos, fazendo simplificações para agirmos de forma mais rápida e chegamos no final ao resultado, que segundo o que está escrito, está certo, porque 1 milhão é maior do que 900 mil reais. Joia? Então, fique aí, me aguarda que eu volto já já para nós realizarmos a questão 43. Forte abraço!